Sejam bem-vindos à visão de mercado da Fingraphs. Hoje nós vamos analisar a recuperação das equities e também do euro, dólar iene e ouro. Vamos começar com os futuros do SP, com uma base de longo prazo, uma base semanal. O gráfico semanal ainda está com tendência de baixa nos próximos trimestres. E no momento, essa tendência de baixa é apenas uma correção, está marcada em cinza. Contanto que nos mantenhamos acima dessas metas de correção, o que significa 1678, não podemos confirmar um mercado baixista pleno. No momento é uma correção bem forte, desde o segundo trimestre do ano passado, mas é apenas uma correção. Então temos essa correção no gráfico semanal. No gráfico diário, que é atualizado todos os dias, ainda estamos em uma tendência de baixa, apesar da forte reação que temos visto desde o meio de fevereiro. Essa reação para cima pode estar se tornando uma importante resistência, por volta dessa marca de 2000, que serviu de suporte no quarto trimestre do ano passado e como resistência nas recuperações de agosto e setembro. As metas de baixa podem nos levar nos próximos meses para abaixo de 1.800 novamente e possivelmente, em casos extremos, abaixo de 1.700. Então, apesar da recuperação, o gráfico diário ainda está com tendência de baixa e estamos alcançando resistências importantes nesse momento. O gráfico diário teve uma bela reação. Essa reação de subida está lentamente chegando às suas próprias metas impulsivas, que foram denominadas entre 1987 e 2042. Podem haver ainda mais alguns dias assim. Nós vimos que o índice de risco ainda não está com sobrecompra. Para resumir, nós temos uma correção de longo prazo no gráfico semanal, uma movimentação impulsiva para baixo no gráfico diário e uma tendência altista no gráfico horário. Isso é chamado de uma reação para cima de um ponto mais baixo intermediário, que ainda está com tendência de baixa. Passando para o euro, que estará no centro das atenções nesta semana com a coletiva de imprensa do BCE na quinta-feira, no gráfico semanal, ainda estamos com uma tendência de baixa de longo prazo. Nós tivemos uma movimentação muito forte entre o começo de 2014 e o começo de 2015, e desde então, estivemos em uma movimentação lateral que tem sido muito picotada. Ainda assim, acreditamos que a tendência de baixa de longo prazo ainda esteja em vigor e pode nos levar nos próximos trimestres para abaixo de 1,07 novamente e possivelmente abaixo da paridade. Analisando o gráfico diário passou por uma correção muito forte desde o discurso de Draghi em dezembro, e podemos ver que essa correção segue um padrão de correção muito típico. Há uma tentativa de retomar a tendência de baixa. Nós atingimos essa zona de suporte de resistência novamente, e no momento estamos vendo uma recuperação, mas essencialmente a possibilidade de cair novamente, possivelmente na direção de 1,03 a paridade, é bem razoável nos próximos meses. Analisando o gráfico horário, nós podemos ver que ele também começa com uma tendência de baixa. A reação à semana passada não foi capaz de mudar essa tendência. Nós podemos ver um pouco de movimentação aqui nos próximos dias. A coletiva de imprensa do BCE acontece na quinta-feira. Se ela desapontar, nós poderemos ver uma reação. Essencialmente, essa tendência está nos dizendo que Draghi deve cumprir suas promessas dessa vez. Se esse for o caso, nós poderemos ver o euro se movimentar na próxima semana para abaixo de 1,08 novamente, ou possivelmente mesmo para o nível 1,06. Com 3 ursos, é uma tendência de baixa contínua potencial no momento para o euro. Analisando o iene no gráfico de longo prazo, o gráfico semanal, ele também está passando por uma correção para baixo, bem semelhante ao que vimos acontecer com o SP500. O iene está basicamente desalavancando, e quando as coisas vão mal, a moeda que está desalavancando é um proxy para a atitude risk-off. No momento, ele está se movendo para baixo, na direção de suas metas de correção, que estão entre 133,70 e 106,56. É apenas uma correção até o momento. E também, nesse caso, nós não vamos chamar de um mercado urso pleno até cairmos abaixo dessas metas de correção. Temos cerca de mais um trimestre com um pouco de tendência de baixa, e uma vez que ela aconteça, nós poderemos começar a ver a retomada de uma tendência de alta na direção da segunda metade do ano.
O gráfico diário também está negativo e suas metas estão apontando de volta na direção de 112,60, possivelmente abaixo de 110, caindo para 109. Nós estamos com uma ligeira correção lateral no momento, mas a tendência de baixa continua em vigor. O gráfico horário teve uma tentativa de correção para cima, mas de forma geral, a correção para cima se enfraqueceu. Ela se manteve abaixo de suas metas de correção e parece que ela quer se virar novamente e retomar a tendência de baixa. Esse ainda não é o caso. Ainda estamos em uma correção para cima. E se em algum momento a atitude risk-on voltar, isso seria realmente confirmado, se nós conseguirmos voltar para cima do nível 116,49 ou 116,50. Mas no momento isso se enfraqueceu e parece estar se virando de volta para a tendência de baixa. Então, com 2 ursos e um touro, a situação é semelhante à do mercado de equities, o que significa que estamos em uma correção para baixo no gráfico semanal, estamos em uma queda impulsiva que não parece ter terminado no gráfico diário, e estamos em uma correção para cima no gráfico horário, e essa correção para cima não tem sido muito convincente até o momento. O ouro ainda está em uma tendência de baixa de prazo mais longo, mas o mínimo que podemos dizer é que essa tendência de baixa de longo prazo está sendo testada no momento. Nós atingimos nossas metas e o ouro começou a reagir. Também estamos com bastante sobrevenda. E nessa situação, o gráfico diário ainda está com uma tendência de alta impulsiva muito forte. E essa tendência de alta impulsiva não parece ter terminado e poderia se estender para os próximos meses na direção de 1.276 até acima de 1.300. No momento, o índice de risco ainda está no meio do caminho, então ainda há espaço para subir mais. No gráfico horário, estamos um pouco estendidos. Nós estamos observando 2 metas impulsivas, que são metas muito estendidas. Isso nos permitiria subir acima de 1.290, possivelmente acima de 1.300, possivelmente 1.323, 6,46. No momento, parece que estamos retomando a tendência de alta, e essa movimentação é provável na próxima semana. Para resumir, ainda estamos com uma tendência de baixa de longo prazo para o ouro, mas essa tendência de baixa de longo prazo está muito desgastada e poderia entrar em processo de reversão. Os gráficos diário e horário estão mostrando forte dinamismo de subida, com ainda algum potencial no gráfico diário de ir para acima de 1.300, possivelmente, e no gráfico horário a possibilidade de atingir esses 1.300 na próxima semana. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado!